Olá, começando mais um podcast. Hoje vim apresentar oficialmente no Hospital Dr. Henrique. O Dr. Henrique já está na nossa equipe há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas iniciando agora os podcasts, primeiro fazer uma apresentação sobre o Dr. Henrique e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre preservação da fertilidade. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, Henrique. A gente tem uma gratidão e uma felicidade de ter você na nossa equipe e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da tua jornada profissional para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você e depois a gente conversa um pouco mais sobre reprodução. Olá, Paula. Olá a todos os ouvintes do nosso podcast que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui e quero dizer para você que também é um prazer muito grande poder fazer parte dessa equipe, né? Quando eu voltei, falando um pouco mais da minha formação, como você citou anteriormente, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha como objetivo morar no estado do Paraná, que é o meu estado, né? O estado que eu decidi construir a minha carreira. E nesse período já admirei muito o trabalho do Dr. Amodin, já anos atrás, quando eu ainda era estudante de ginecologia aqui na UEM, e que nós nos conhecemos e passei a admirar você e o seu pai, claro, na Mater Baby. Então é um prazer imenso hoje poder fazer parte dessa equipe. Para quem não me conhece, então eu sou o Dr. Henrique, sou ginecologista obstetra, eu sou de uma cidade aqui no interior do Paraná, chamada Pitanga, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, onde morei até os meus 17 anos. Então, quando eu decidi ser médico, fui embora para Porto Alegre, onde fiz minha faculdade de medicina, na Universidade Luterana do Brasil, e residi ali por 6 anos. Lá na minha universidade ainda tinha o TCC, que era o trabalho de conclusão de curso, que até algumas universidades nem utilizam mais, mas naquela circunstância ainda tinha. E eu fui convidado, no meu 5º ano de faculdade, por um professor chamado César Villode, que era um ginecologista atuante lá na universidade naquela circunstância, a fazer o meu TCC com ele, o projeto de conclusão do curso de medicina, sobre congelamento de óvulos. Então isso foi em 2013 para 2014 e foi ali que ele despertou interesse para eu começar a estudar a reprodução humana. E comecei, então apresentei o trabalho, fui aprovado e decidi então fazer ginecologia justamente para fazer infertilidade. Eu fiz ginecologia para fazer infertilidade, não passou pela minha cabeça, em hipótese alguma, exercer outra área dentro da ginecologia obstetrícia que não fosse essa pontualmente. Então eu quis fazer ginecologia e obstetrícia, que era um pré-requisito para trabalhar com nossa área, no Paraná. Quis fazer em Maringá, né, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, porque assim eu poderia ficar próximo também da minha família, que era aqui do interior. Então fui aprovado aqui na residência e fiz residência de 3 anos de ginecologia aqui em Maringá, e foi quando nós nos conhecemos. Sim. Que eu não esqueço que nós temos um amigo em comum, naquela época o Dr. Neri trabalhava com vocês, e ele me apresentou, me levou lá para conhecer você. Eu acho que na época eu tinha acabado de voltar da residência, né? De São Paulo e você estava na residência. E eu estava na residência. Então eu lembro que o Dr. Amodin foi muito simpático comigo, me deu de presente alguns livros naquele dia que eu fui lá conhecer vocês. E aí, claro, acompanhando o serviço ali da UEM, no meu 3º ano de residência eu ganhei uma bolsa para fazer uma pós-graduação de reprodução humana na Santa Casa de São Paulo. Com o Dr. Newton Bus, foi onde eu participei durante 1 ano, né, ainda no 3º ano da residência. Olha que engraçado, porque eu não sabia disso, porque eu fiz Santa Casa de São Paulo, GO, né? E daí a parte da reprodução eu fui para o Pérola Baita. Mas o Dr. Newton também foi muito importante na minha formação. E eu não sabia, eu achei que você tivesse feito a formação só lá no IVE. Não, eu fiquei esse ano. E os nossos caminhos já tinham se cruzado, pelo menos ali na formação já teve uma parte em conjunto ali. Claro, eu fiz no 2º, no 3º ano de residência, eu passei 1 mês fazendo estágios. Nas minhas férias, eu passava 1 mês das minhas férias sendo estágio no Serviço do Brasil. Eu passei na USP Ribeirão, passei no IVE Salvador, da Genevieve, que era a coordenadora, é a coordenadora ainda de serviço, e ganhei essa bolsa para fazer no meu R3, no 3º ano, essa pós de São Paulo, e daí comecei a conhecer um pouco mais a reprodução humana. Eles que me tiraram desta ignorância, em teoria ainda, da universidade, da residência, já para passar por um estágio que eu comecei a compreender um pouco melhor a reprodução. Aí, quando eu terminei a residência de gineco aqui na UEM,
eu não me senti apto ainda a trabalhar com reprodução humana só com a pós-graduação. Eu falei, eu preciso fazer meu R4, né, o R5, o quarto e quinto ano de residência em reprodução humana. Aí eu prestei as provas do Brasil, né, que tinha especialidade aqui, fui aprovado também, mas não me matriculei, porque naquele mesmo momento teve uma prova da ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, vinculada ao IVI, que era o maior serviço de reprodução humana do mundo, em Madrid, de um fellow também, de 2 anos. E eu prestei essa prova e também passei. Daí eu fui embora então para o maior serviço do mundo de reprodução, que era em Madrid, que era o IVI. E fiquei lá durante 2 anos de formação. Nesse período eu também fiz uma outra pós-graduação de embriologia e biotecnologia da reprodução humana mesmo, pela Universidade de Valência. Então nesses 2 anos e pouco eu fiquei lá, me formei, daí no IVI, voltei para o Brasil, prestei a prova de título de reprodução humana da Associação Brasileira, Associação Médica Brasileira, fui aprovado também. E daí voltei para Maringá, que era a cidade que eu tinha escolhido construir a minha vida. E então voltei, aí nunca esqueço que liguei para o Dr. Almodin, tinha o telefone dele ainda, daquela época eu era residente, falando que queria voltar e trabalhar aqui em Maringá e que gostaria muito de trabalhar com vocês. E daí ele abriu as portas e falou, então você vem aqui, vai usar os nossos consultórios até a gente migrar. Conseguir se adaptar para uma estrutura melhor. Exatamente, que ele falou, isso vai ser uma coisa momentânea, até nós conseguirmos inaugurar o hospital de reprodução, que muito provavelmente seja um dos maiores hospitais de reprodução humana da América Latina, com o que tem de mais top, digamos assim, em tecnologia. E isso me atraiu muito. Então, essa também é uma das gratidões eternas que eu tenho na minha vida profissional. Foi essa porta que vocês abriram para eu poder trabalhar nesse serviço. E coincidiu que esse teu retorno foi na pandemia, né? Então, a gente estava com um movimento ainda um pouco mais difícil, porque por um período as orientações, inclusive, eram que as pacientes não poderiam fazer o tratamento no início da pandemia, depois só poderiam fazer o tratamento aquelas pacientes que haveriam um prognóstico que poderia ser alterado pelo aguardo do retorno dos tratamentos. Pacientes com prognóstico sombrio, né? Exatamente, que a gente podia fazer. E muitas pacientes realmente optaram, inclusive, por aguardar um momento mais oportuno, tomar vacina, se sentir mais segura para poder engravidar. E coincidiu, graças a Deus, com o tempo necessário para a gente poder vir para essa estrutura, porque daí o Henrique conseguiu montar o escritório, o consultório dele do jeito que ele queria, para poder receber os pacientes da forma que eles mereceriam, né? E a gente está muito feliz porque ele trouxe uma bagagem muito legal da parte profissional. A gente espera cada vez mais conseguir compartilhar conhecimentos, experiências e discussões, porque esse é o foco, né? Para a gente tentar se ajudar e ajudar os pacientes. E ele tem agregado muito conhecimento. Ele tem um olhar vinculado ali para a parte do ESHRE, né, para a parte europeia, que ele discute bastante coisa conosco. E junto com isso, a experiência de 30, 40 anos que meu pai carrega, eu acho que os pacientes têm muito a ganhar com tudo isso, né? Com esse tipo de formação, com esse tipo de equipe que a gente vem tentando formar aqui no hospital. Com certeza, né? Essa foi uma das discussões que a gente teve quando eu voltei e a gente começou a trabalhar. Eu até usei o consultório da doutora Paula por 1 ano e nós falávamos que essa discussão que nós temos dos casos, com certeza todo mundo sai ganhando, porque são experiências distintas, né? E a gente diz na reprodução humana que talvez a melhor fonte de conhecimento seja as experiências práticas mesmo de cada profissional, porque cada organismo responde de uma maneira a um estímulo, a um tratamento, mas essa bagagem de você ter já conduzido outros casos e dividir essa experiência com os outros profissionais agrega muito, porque você vai moldando cada tratamento para que possamos ter melhores resultados, né? Bom, falando em resultado, eu queria conversar um pouquinho com o Henrique sobre preservação da fertilidade, sobre planejamento familiar. A gente tem tido cada vez mais uma procura no consultório para falar sobre isso. As mulheres estão um pouco mais preocupadas em relação à fertilidade. Eu acho que tem aumentado o caso
de meninas jovens com dificuldade para engravidar, e eu acho que isso tem causado um tipo de alerta em outras mulheres, e elas estão começando a se questionar sobre: vale a pena guardar meus óvulos, quando vale a pena, com que idade eu devo fazer, como que é o processo. E o Henrique também dá aula na Unicesumar. Então, muitas alunas ali que estão fazendo medicina e que sabem que às vezes vão postergar um pouco ali o sonho da maternidade devido à vida profissional, porque a medicina exige isso da gente, porque a formação acadêmica ela é longa, são 6 anos de faculdade, daí são 3 ou 4 anos de residência para ela começar a trabalhar, até ela conseguir se estruturar ali financeiramente, pensar em casar para constituir a família dela. E muitas delas têm se questionado sobre o planejamento familiar. Eu acho que está cada vez mais frequente isso aqui na clínica, né? A gente está pegando muitas pacientes que estão vindo com esse questionamento para a gente. Como que é o processo, como que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para ver minha reserva ovariana. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. Eu concordo contigo, Paula, que houve uma mudança significativa no padrão da busca pela maternidade. Isso aí nós vimos acontecer nos países desenvolvidos, digamos assim, alguns anos atrás. Veja que a idade da primeira maternidade aumentou nos últimos 20 anos entre 5 a 7 anos. Quer dizer, as mulheres deixaram de lado a vida familiar, digamos assim, momentaneamente, postergaram a maternidade para conseguir realizar os seus anseios profissionais, estabilidade econômica, profissional, status que ela deseja alcançar nessas esferas da vida. E a mulher tem uma fertilidade finita, diferentemente do homem. Isso é mas tão importante que a incapacidade de ter um bebê está associada aí em mais de 50% dos casos com transtornos psiquiátricos e psicológicos no casal. Então, visando minimizar isso, surgiram as técnicas de preservação da fertilidade. Veja que isso é tão importante que os países, alguns dos países do primeiro mundo fornecem isso de maneira gratuita. Por que eles veem que o custo social, econômico para o país, para tratar depois desses pacientes, às vezes necessitando de muitos tratamentos para conseguir ter um nenê, e até do ponto de vista psicológico, é inviável. Né? Então, alguns países nórdicos, até alguns estados do próprio Estados Unidos, fornece esses tratamentos de maneira gratuita da preservação da fertilidade. Você veja que eu desci agora correndo no nosso podcast aqui, eu estava atendendo os pacientes, só hoje, agora à tarde, tive 2 pacientes buscando congelamento de óvulos. Então isso está sendo, graças a Deus, muito procurado, né? A gente conversou sobre isso esses dias. Hoje a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, ela nos orienta a conversar com essas mulheres, e eles colocam uma idade ali de 35 anos. Eles falam: olha, se você tem 35 anos, não tem um companheiro, não vê essa maternidade tão precoce, converse com o seu ginecologista e pense em fazer a preservação da fertilidade. Eu, pelo menos com as minhas pacientes, eu já tento ter uma orientação um pouco diferente. Eu acho que as mulheres que vão ao seu ginecologista para fazer uma rotina anual, que é colher um preventivo, fazer um ultrassom transvaginal, essas mulheres deveriam fazer a sua reserva ovariana, conhecer a sua saúde, porque o ovário é finito, como você disse. E eu acho que todas elas estão lá com 28, 29 anos, vamos colher um antimileriano, fazer um FSH, contagem de folículos antrais, porque pode acontecer da reserva às vezes estar mais baixa do que a gente espera e a gente perdeu o time de fazer essa parte do planejamento familiar. Eu acho que essa parte que você falou, não sei se isso se confirma também na tua casuística, e eu não sei até a relação disso com o próprio Covid, o impacto na parte reprodutiva dos pacientes, mas eu tenho pego muitos casos de pacientes extremamente jovens com antimileriano reserva ruim, péssima para a idade, pacientes de 25, 28 anos com antimileriano baixíssimo. Eu não sei, mas espero que muito em breve tenham estudos correlacionando. Até esses dias eu fui no PubMed buscar se já existiam impactos na parte reprodutiva. No homem parece que ficou definido que não existe um impacto importante a longo prazo na saúde reprodutiva, desde que nós tivemos os primeiros casos de Covid. Agora, na mulher ainda fica essa incerteza
do impacto disso. Não sei se isso justificaria esses casos que a gente tem pego, ou se isso se reflete por os hábitos de vida, pelo contexto geral dessa população contemporânea, né? As mulheres mais jovens. Tem modificado muito nessa parte nutricional e que eu acredito que possa estar impactando, sim, de fato, na reserva ovariana. E por isso que eu acho que, apesar da sociedade brasileira colocar ali 35 anos, eu acho que nós, mulheres, devemos conhecer o nosso organismo, o nosso corpo. E se a gente faz a nossa rotina ginecológica anualmente para prevenir um câncer de colo de útero, por que não a gente não conhecer como está o nosso ovário, né? São exames que são relativamente simples, que não são caros e que pode nortear ali o momento talvez ideal para pensar nessa preservação. Com certeza. Essa busca tem aumentado e uma coisa que eu tenho observado é que criou-se um mito de que um tratamento para congelamento de óvulos é extremamente caro e que é um tratamento extremamente complexo, tal qual a fertilização, né? Visto que o congelamento de óvulos, na verdade, é a primeira etapa de uma FIV. E quando eu tenho casos e explico para as pacientes os passos do tratamento, o tempo que nós demoraremos, muito provavelmente, para captar esses óvulos, é unânime. Todas as pacientes falam, nossa, eu não sabia que era tão simples assim. Exatamente. Claro, porque você vê que hoje nós começamos uma estimulação e em 12, 14 dias nós estamos com os óvulos congelados. Nós congelamos. E, inclusive, em protocolos emergenciais, eu tive hoje um caso de uma paciente oncológica extremamente jovem que descobriu que tinha câncer de mama e vai se submeter muito provavelmente a tratamentos tóxicos para os ovários, né? Tratamentos gonotóxicos. E quando eu explico a simplicidade para esses tratamentos, por exemplo, no random start, num começo imediato para esses protocolos, as pacientes ficam abismadas. Isso é importante, porque muitas pacientes acham que você só pode iniciar o estímulo no início do ciclo. E em paciente oncológica, a gente tem a pressa para conseguir liberar essa paciente para o tratamento oncológico. E existem protocolos para essas pacientes que a gente pode iniciar a indução imediatamente, independente se ela está no segundo dia do ciclo ou se ela está no 20º dia do ciclo. A gente consegue induzir, a gente consegue colher óvulos ali em torno de 15 dias e já liberar ela para o tratamento oncológico quanto antes. Exatamente, isso mudou muito, né? Esse conceito mudou muito nos últimos anos, que antigamente, para quem está nos assistindo e ouvindo, nós imaginávamos que a mulher começava a partir de uma menstruação a amadurecer e recrutar folículos, né, e óvulos para que no meio do ciclo menstrual ela libere um ócito, né, um óvulo, popularmente falando, para conseguir uma gestação. Esse foi um mito que foi quebrado, né? Nas últimas décadas nós descobrimos que as mulheres têm múltiplas ondas de recrutamento folicular no mesmo ciclo menstrual. Então, eu começando a estimular uma paciente independentemente da menstruação, seguramente eu vou conseguir ócitos. Consigo óvulos para congelar? Talvez não. A quantidade que eu conseguiria num procedimento que seria ideal no começo do ciclo, um sincronismo, mas eu consigo captar óvulos também. E aí que entrou outro tipo de protocolo que estamos utilizando, graças a Deus, que é o Douchin, daquelas pacientes que têm uma reserva mais baixa e que a gente tenta pegar todas essas ondas de recrutamento folicular para fazer um acúmulo da quantidade de óvulos para que ela possua uma maior chance de gestação. Exatamente. Esse que nós estávamos falando do tratamento oncológico, vamos deixar claro que os tratamentos de congelamento de óvulos surgiram para esses pacientes. Né? Eles foram protocolos desenvolvidos para preservação da fertilidade em paciente com câncer. Só que a gente viu que ele funciona tão bem e que o impacto da infertilidade a nível social é tão importante quanto uma patologia, porque hoje a infertilidade é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, prevenir também é uma medida importantíssima, inclusive para pacientes que não tenham problemas, entre aspas, de saúde. Né? Há mais ou menos, acho que uns 2 meses atrás, eu atendi um casal que a mulher é jovem, ela deve ter os seus 35 anos, e ela já estava com a reserva bem baixa. A gente optou por fazer uma fertilização, precisou fazer o Douchin para ter um acúmulo maior de quantidade de óvulos. E daí ela fez um pedido. Ela virou para mim e falou: doutora, ninguém nunca conversou comigo sobre preservação da fertilidade, porque eu ia no ginecologista, o ginecologista falava que eu era nova, que eu não precisava me preocupar. Seria possível você fazer uma palestra sobre planejamento familiar para minha empresa,
porque muitas mulheres não têm acesso em relação a isso. E daí eu fui tentar buscar alguns estudos e saíram alguns estudos sensacionais agora na Fertility Sterility falando de planejamento familiar e falando das taxas de sucesso da preservação da fertilidade e da probabilidade de você levar o bebê para casa, que é o que importa, na verdade. E gráficos em que eles conseguem determinar a quantidade ideal de óvulos para que aquela paciente possa pensar no planejamento familiar, comparando com a idade. Então, uma mulher de até 35 anos, de 35 até 38, acima de 38 e acima de 40 anos, qual que seria a taxa do bebê em casa comparado com a quantidade de óvulos. E é uma pergunta sempre muito frequente pra gente, né? Quantos óvulos eu preciso guardar para que eu tenha essa preservação? Nós médicos sempre vamos gostar de uma quantidade grande, porque obviamente o óvulo guardado não quer dizer o bebê em casa, existe um funil aí, que é isso que eu queria conversar com você, que foi o que saiu nos estudos, e eles colocam um número 20 óvulos maduros sendo o ideal para a gente pensar no planejamento familiar. E por que isso? Primeiro porque esse óvulo vai estar congelado, quando for ser submetido ao tratamento vai ter o descongelamento, a sobrevida desse óvulo ao ser descongelado de sobreviver hoje é em torno de 95%, então vamos pensar que de 20 vamos trabalhar com 19. Os grandes centros hoje trabalham com uma taxa de fertilização, quer dizer que óvulo e espermatozoide vai se entender para começar a virar embrião em torno de 86%. Então desses 19 vão cair para 16. Desses 16, óbvio que depende muito da qualidade, da idade dessa paciente, né, para a gente falar em probabilidade de blastocisto. Mas na grande maioria temos 50% de blastocisto, que é o embrião do 5º dia, que daria uma maior probabilidade para essa paciente engravidar. Então, de 16 já vamos cair para 8. Desses 8, dependendo da idade, algum deles ainda vão ter algum tipo de aneuploidia. Então, a aneuploidia pode acometer de 20% a 60% dos embriões, dependendo da idade. Então, eu já estou caindo ali para em torno de 2 a 4 embriões euploides, contando que eu tinha 20 óvulos. E desses 2 embriões que você vai transferir, você experimenta uma taxa de sucesso de 50% em embriões euploides. Essa é a importância de congelar óvulos precocemente, né? Você vê que pacientes com 40 anos, por exemplo, experimentam taxas de alterações genéticas nos embriões de 90%. Exatamente. Então, imagine que esse montante que a doutora Paula falou, de ócitos necessários para que consigamos um nenê e, que sabe, um irmãozinho em casa, é proporcional à idade, né? Hoje, uma paciente jovem perguntou: e quantos óvulos a gente deve congelar? Primeira pergunta que eles fazem, né? Eu falei, olha, veja bem, com a tua idade, eu gostaria de ter no mínimo 8 a 10 oócitos congelados. Nós sabemos que quanto mais oócitos congelados, melhor a probabilidade de conseguirmos, né? Maior a probabilidade de conseguirmos um nenê, exceto em situações que tem, por exemplo, o paciente tem ovário policístico, que se saem mais que 25 oócitos, aí a qualidade dos óvulos também diminui. Agora, não sei se vocês usam esse número, mas no mínimo 8 a 10 oócitos congelados. Isso daí é para a gente pensar em um bebê. Exatamente. Daí, como esses estudos estavam vinculados a planejamento familiar, e planejamento familiar a gente sempre pensa em 2 bebês, exatamente. Então a gente acaba dobrando esse valor, né? E o que é importante? O que esses estudos falam? Se é uma mulher até 35 anos, eu tenho 20 óvulos maduros, a chance dela ter um bebê chega próximo a 90%. Dela ter 2 bebês, mais ou menos 60%. Se eu for para 40 anos de idade, mesmo eu tendo 20 óvulos maduros, a chance dessa mulher ter um bebê é em torno de mais ou menos 60%, que era de 90% para de 35%. E dela ter 2 bebês, já cai para 25%. Porque a gente sabe que a idade vai influenciar nessas alterações genéticas e nesse embrião que pode ser euploide ou aneuploide, independente da quantidade de óvulos. Por isso que eu acho fundamental o planejamento e a gente sempre orientar. Quanto mais jovem, teremos inúmeros benefícios. Primeiro, a reserva é melhor, melhor e é maior. Então, provavelmente, a gente vai usar uma quantidade de medicamento menor, o que vai fazer com que o tratamento seja mais barato. Eu vou usar menos droga, eu vou usar mais óvulos e esses óvulos vão ter uma qualidade melhor.
E por isso que eu continuo afirmando que o ideal é que a mulher conheça o seu corpo. Eu tô lá com os meus 25 anos, fiz a reserva, tá ok, perfeito, com 26 anos eu vou de novo e vejo, não caiu quase nada, dá para eu esperar mais um pouco, vou com 27, caiu a reserva ovariana, poxa, vou procurar um especialista e vou discutir se vale a pena eu conversar e congelar ou não esse óvulo. Exatamente, esse é um tema extremamente atual e que tem ganho espaço mesmo, né? Significativo no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Isso é muito importante. Outro questionamento que as pacientes têm e que eu tenho observado é se o congelamento de óvulos ele é a única maneira de preservar a fertilidade de uma paciente. Nós sabemos que existem 3 maneiras de você preservar a fertilidade. Uma é o congelamento de óvulos, outro é o congelamento de embriões e outro é o congelamento de tecido ovariano. O congelamento de óvulo é evidente, ele é muito mais simples de ser realizado e ele dá muito mais autonomia para essa paciente, ela deixa independente. Já quando congelamos embriões, nós necessitamos fecundar esses óvulos, né, para que então... Ter a carga genética de um outro indivíduo. E se a mulher, por exemplo, é solteira, ela vai recorrer a um banco de sêmen para uma maternidade independente, não faz muito sentido. Antigamente, quando as técnicas de congelamento, sobretudo antes da vitrificação que veio, é uma técnica de congelamento rápido, que praticamente viabiliza, né? Aumentou muito a sobrevida depois do descongelamento. Exatamente, a gente começou a ter que usar muito agente crioprotetor, né? Agente que protege o ócito do frio, mas em contrapartida as taxas de sobrevivência celular aumentaram muito, então 90 e poucos %. Então, quase que congelar embriões para preservar a fertilidade não é utilizado, está em desuso. Agora, se a paciente é pré-púbere, ou seja, se a paciente não menstruou e vai se submeter a algum tratamento que possa prejudicar sua fertilidade no futuro, como por exemplo um tratamento oncológico, paciente com leucemia, linfoma, alguma coisa do tipo, o congelamento de tecido ovariano é uma estratégia que pode ser adotada, mesmo que ainda considerada experimental em alguns serviços. Já temos relatos de nascimentos de bebês fruto, inclusive de uma concepção natural sem fertilização in vitro, com o reimplante do tecido ovariano em tratamentos, né, de oncológicos das pacientes. Via de regra, a gente orienta realmente o congelamento de oócitos, né? O congelamento de tecido ovariano foi uma pesquisa, o meu pai foi um dos pioneiros, né, em relação a isso. Ele ganhou o prêmio no Congresso americano lá em 1998, se eu não me engano. E quem deu a ideia para ele de pensar em fazer o tecido ovariano tinha sido uma paciente dele, que veio no consultório e falou assim: doutor, minha filha está com 12 anos de idade, foi diagnosticada com leucemia, ela vai fazer radioterapia, quimioterapia, o senhor precisa guardar o ovário dela porque ela ainda não menstruou e eu preciso proteger ela. E na época o pai falou assim: realmente tem que ser feito isso, mas eu não tenho ideia de como fazer. E daí iniciaram-se as pesquisas, foi feito primeiro a pesquisa em ovelhas, que foi o que ele ganhou o prêmio. Depois foi feito em coelhos, para ter uma quantidade maior de animais, né, para poder fazer essa pesquisa do congelamento do tecido ovariano e do retransplante, para ver o retorno da função ovariana. E sempre foi uma frustração, porque ele nunca conseguiu paciente para fazer isso aqui no Brasil, porque é muito difícil. E daí uma médica bélgica conseguiu fazer o primeiro, na época, acho que foi 2005, 2006, ela fez em uma mulher, isso daí deu certo. Ela convidou meu pai, que ela ia apresentar o caso no Congresso Europeu, ela inclusive citou o trabalho dele, que foi onde norteou ali, mas no Brasil ainda é difícil fazer o congelamento de tecido ovariano. Tem preconceitos, né, e muitas barreiras a passar. É muito difícil e de fato o congelamento de óvulo acaba sendo um pouco mais fácil, graças a Deus. A gente não tem o acometimento de muitas crianças ainda, né, de pré-púberes, que a gente precisa ter essa preservação da fertilidade. Graças a Deus, o número de câncer ali oncológico em criança não é algo tão grande, mas é uma técnica que, a partir do momento que você beneficia uma pessoa, já valeu a pena a técnica, né? Seguramente, E né? que a gente precisa deixar à disposição para aquela família poder optar se quer
poder realizar isso pelo filho ou não. Até porque o tecido ovariano não daria apenas a possibilidade da preservação da fertilidade daquela menina, mas a gente tem que pensar estabelece a função hormonal da paciente, na parte hormonal dessa menina. Por no mínimo 5 anos. Exatamente. A paciente vai ter essa produção hormonal. Uma coisa que eu queria comentar, só não deixar de falar dessas técnicas de preservação da fertilidade, é sobre a doação compartilhada de oócitos, que viabiliza o congelamento de óvulos para pacientes que não dispõem de uma condição financeira tão confortável. Eu queria que você, se pudesse, por gentileza, comentar um pouco da tua experiência disso aqui no hospital. Primeiro que assim, a doação compartilhada, não é toda mulher que pode doar esses óvulos, né? Então precisa ser feita primeiro uma avaliação muito importante, precisam ser mulheres jovens, que não têm doença genética na família, precisa ser avaliada cariótipo, doenças infectocontagiosas, reserva ovariana dessas pacientes, e a clínica pode tentar auxiliar da parte ali financeira para esse casal, para conseguir colher óvulos e guardar um pouco para ela e doar um pouco para outras mulheres. E acaba saindo um tratamento muito mais barato, porque a gente acaba não tendo o custo nosso do médico, de honorários acabam sendo reduzidos ali. A paciente ela acaba lidando mais com a parte ali de medicamento mesmo, que existe um custo para isso, mas é muito mais barato do que se ela fosse fazer do começo ao fim, né? Exatamente. O que acontece é que nem todas as pacientes são candidatas para poder fazer esse tipo de tratamento, mas individualizando cada caso é uma estratégia interessantíssima, e não só pela parte financeira, mas por você poder ajudar também mulheres que já não dispõem de óvulos, que são essas pacientes que não congelaram óvulos quando jovens, seja lá porque não foram orientadas ou porque naquela circunstância não era uma opção viável para essa pessoa. Eu tenho algumas pacientes que nós conseguimos gestação com oócitos doados, pacientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, e curiosamente todas foram receptoras de oócitos de algum familiar de até 4º grau, né, de alguma mulher da família de até 4º grau que poderia então doar esses oócitos. Então veja bem que na minha percepção ainda existem algumas barreiras a serem ultrapassadas no que se diz respeito à doação de oócitos, mesmo que com esse incentivo que você bem citou, seja ele financeiro ou até pela parte psicológica em poder ajudar alguém. Né? Isso daí a gente está muito atrás lá dos europeus, né? A Espanha dá pra gente um banho de informações em relação à doação e receptividade de óvulos, e que, se Deus quiser, o Brasil um dia vai chegar em algo parecido a eles, né, para poder oferecer. Eu acho que sim. Veja que quando o paciente está doando oócitos, seja num tratamento de preservação da fertilidade que ela faz de maneira compartilhada, ou fazendo a doação por mera vontade sem fazer o seu próprio congelamento, entram muitos fatores envolvidos que eu vejo que são de confusão. As pacientes falam, eu não vou doar um embrião, não vou passar, vou doar um ser, e vale a pena a gente mostrar e explicar para os pacientes que o ócito é uma célula germinal, assim como uma célula do cabelo, da pele, entendeu? Diferentemente da doação de embriões. E para receber ócitos também, existem a epigenética, que talvez seja um tema que nós muito legal para nós trazermos, que eu tenho abordado muito com as pacientes que são receptoras. Então essa parte que vai além da genética, um nome um pouco complexo chamado transcriptômica, que é justamente essa expressão, inclusive até de características físicas de algumas receptoras dessa parte de doação e recepção de ócitos. Então vale a pena nós discutirmos isso e orientar as pacientes que acham que às vezes o tratamento para ela seja inviável pela parte monetária, que então pensem também na possibilidade de ajudar outras pacientes a se beneficiar nesse aspecto, doando ócitos. Exatamente. Eu acho que por enquanto eu queria agradecer o Henrique. Teremos ainda inúmeros podcasts. Eu acho muito legal a gente falar de epigenética.
Para quem não está familiarizado com essa palavra, epigenética, assim, nascemos com muitos genes e conforme a gente estimula ou a gente não estimula, esse gene pode ser ativado, pode ser inibido, que vai dar as características. É praticamente isso. Mas a gente pode conversar sobre isso, iremos conversar sobre inúmeros assuntos, ovário policístico, baixa reserva ovariana, doação de embrião, doação de óvulos. Faremos isso com uma frequência maior. Eu agradeço a oportunidade de você estar aqui com a gente hoje e estamos extremamente felizes pela tua parceria conosco aqui no hospital. Muito obrigado, doutora Paula. É um prazer imenso fazer parte dessa equipe também e poder compartilhar experiências, porque nós temos um objetivo em comum, que é ajudar a nossa população do nosso país. Então, essa troca de experiências é fundamental e importantíssima para a gente elevar o nosso nível também de trabalho, né, juntos nessa parceria. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes. Obrigada, gente.